Ei pessoal, meu nome é Juliana Hernandes, eu sou colaboradora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG e pesquiso sobre moda e direitos humanos. O tema desse vídeo é por que precisamos consumir moda de uma forma mais consciente e sustentável. A moda hoje em dia ela é produzida com base no sistema de fast fashion. É tudo muito rápido, muitas coleções e acho que a principal característica dessa forma de produzir é que ela deixou de ser baseada em duas estações, de inverno e verão. E agora as referências que norteiam a produção da moda, elas são múltiplas. Então, ela é muito influenciada pela cultura pop, seus ícones, pelos circuitos mundiais de moda, os eventos esportivos, os eventos de celebridades. E assim, ela passa a ter 4 objetivos. A forma de consumir e de produzir fast fashion é a agilidade, né? Tudo tem que ser produzido muito rápido para atender as tendências, em larga escala, então é produzido em quantidades muito grandes e abastecem muitos mercados consumidores em vários locais do globo. A moda é feita para todas as idades e gêneros e o consumo tem que ser facilitado. Então o preço das peças do fast fashion hoje em dia são preços extremamente acessíveis, principalmente para a classe média. Mas como produzir de maneira tão diversificada, tão barata, em alta escala e de maneira tão ágil? A solução foi dada logo na década de 80, 90, por meio da terceirização. As empresas perceberam que não precisariam concentrar todas as etapas produtivas dentro do seu próprio parque industrial e ter empregados e funcionários para confeccionar todas as etapas produtivas. Perceberam que elas poderiam terceirizar boa parte da sua produção, ou seja, em vez de ter costureiros agora dentro da empresa para fechar as peças, eles mandam os moldes para outras empresas menores, nas quais os empregados desses lugares vão costurar, vão fechar as peças, pregar botões, fazer os bordados e os acabamentos da peça. As peças depois retornam para a empresa maior que vai revender normalmente os seus produtos. O problema foi, boa parte dessas terceirizações passaram a acontecer para países em desenvolvimento, países ainda muito precários, com poucas legislações trabalhistas, onde o custo da mão de obra é muito menor do que os países sede das empresas, das grandes marcas ocidentais, né? Estados Unidos e Europa basicamente. Então, os efeitos dessa descentralização produtiva foram mais sentidos por países em desenvolvimento, já que a produção saiu dos países sede das grandes marcas e foi para esses países como China, Índia, num primeiro momento. Então, por exemplo, como a produção precisa ser rápida, né, bem ágil, os prazos também para produção, para confecção das peças, para acabamento das peças são mais exíguos. Então, a imposição de jornadas exaustivas aos trabalhadores é algo comum nesse setor. A produção barata também, ela pode ser alcançada por meio de baixos salários, não remuneração de horas extras, péssimos locais de trabalho em questão de saúde e segurança. E tudo isso passou a ser enfrentado pelos governos desses países em desenvolvimento, que normalmente já tem uma estrutura bem precária, estruturas políticas mais incipientes, uma superpopulação com graves problemas, às vezes, de saúde pública, conflitos, né, étnicos, conflitos civis, conflitos políticos. Normalmente, lugares estão pouco preparados para receber todos os efeitos negativos que uma multinacional pode causar. Então, a gente pode assumir que até mesmo pela condição desses países menos desenvolvidos no mercado mundial, a possibilidade de que esses países editem leis que possam coibir a presença ou as irregularidades, a irresponsabilidade de algumas empresas é muito pequena. São países que normalmente dependem do investimento externo para dar conta do desemprego, né, para conseguir fazer com que a economia gere mais riquezas, ainda que a custo de graves violações de direitos humanos, direitos trabalhistas, direitos ambientais e tudo mais. O grande problema disso tudo é quando esses países conseguem centralizar as ações e exigir melhores condições dos próprios governos, quando os cidadãos conseguem exigir melhores condições e as condições, os padrões passam a se elevar, então o salário melhora, as condições de trabalho passam a melhorar,
Quando isso acontece, fica desinteressante para a empresa permanecer naquele local, permanecer com contratos naquele local, porque o custo de produção normalmente aumenta. Então, outra característica dessa forma de produzir da nossa indústria da moda, né, atual, é que as cadeias de produção, elas se modificam muito rapidamente e migram com muita facilidade. Então, por exemplo, a China passou a ter salários mais altos depois de 2010, 2012, e isso afeta o preço final da mercadoria. Então, foi muito observável grandes empresas parando de fazer contratos de facção com médias e pequenas empresas na China e na Índia, e principalmente na China, e migrando a sua produção, migrando entre aspas, porque não tem parque industrial dessas empresas, elas fazem contratos com pequenas empresas, mas deixando de fazer com essas da China e mudando para locais como Bangladesh, Camboja, Vietnã, que são locais onde o IDH não está tão alto quanto da China, que as lutas políticas e sociais, as reivindicações ainda são muito incipientes. E normalmente onde as vulnerabilidades também são mais acentuadas. Então, por exemplo, percebeu-se que a produção no Bangladesh seria menos custosa, poderia haver melhores condições de produção segundo o modelo de produtividade do fast fashion. Isso também aconteceu no Brasil. Quando o Brasil passou a fiscalizar de uma forma mais eficiente, a legislação passou a avançar e os órgãos começaram a efetivamente funcionar e investigar e processar as empresas pelas irregularidades encontradas, boa parte das empresas aqui do Brasil passaram a terceirizar sua produção para países como o Paraguai, que a legislação ainda é ineficiente em alguns aspectos ou menos eficiente do que a brasileira. Então, o que a gente percebe é que nessa estratégia migratória da indústria têxtil e de vestuários, ela acaba se esquivando dos mecanismos de responsabilidade social corporativa. Por outro lado, se a gente tem essa dificuldade para os países ainda em desenvolvimento de investigar e processar as demandas derivadas de violações de direitos humanos de multinacionais, uma outra saída seria os países sede dessas multinacionais, de onde partem essas multinacionais, regularem a conduta delas mesmo fora de sua jurisdição, fora de seu território. Então, por exemplo, o fato de a Zara violar direitos humanos fora da Espanha não a eximiria, né, de ser responsabilizada pela própria Espanha. E isso também é uma coisa muito rara de acontecer. A gente só tem um exemplo realmente eficiente, ou pelo menos que tenha se concretizado, em 2017, com a legislação francesa que instituiu o dever de vigilância, que pressupõe que a empresa francesa, multinacional francesa, deve cuidar da sua cadeia produtiva onde quer que ela esteja operando e deve seguir o padrão da França. E aí, com esse regramento, que realmente é muito eficiente, a gente acabaria com esse mercado mundial de leis em que as empresas buscam sempre disputar as menores estruturas legislativas, as leis que menos protegem o trabalhador. Isso deixaria de ser o alvo principal se elas tivessem que obedecer às leis de seus países de origem, que normalmente são leis mais eficientes, aonde quer que estivessem. Mas isso também não acontece da forma como deveria acontecer, né? Então, não havendo uma penalização, uma responsabilização eficiente de países em desenvolvimento, essas leis também de países mais desenvolvidos, de onde partem as empresas, também não sendo eficientes, só acontecendo na França, só resta uma outra saída. A responsabilização talvez internacional das empresas, por meio de organizações como ONU, OIT, OMC, e efetivamente isso também não acontece. As empresas não são processadas em organismos internacionais, elas sequer são consideradas pessoas, sujeitos de direitos, segundo a ótica do direito internacional. Então não há tribunal que se possa processar uma má conduta, a violação de graves direitos humanos. Normalmente, quando a violação de direitos humanos acontece, o país onde a violação aconteceu é processado, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, ou pessoas, né, que propagaram violações, que causaram dano a alguém, são processadas no Tribunal Penal Internacional. Então, avaliando esse cenário em que se percebe que a estratégia
das multinacionais é justamente migrar em busca de legislações menos eficientes e condições piores de trabalho que façam que o fast fashion seja sustentado com baixo custo, produção em alta escala e com agilidade, é possível se afirmar que elas transitam num limbo de impunidade tal que, por enquanto, a gente não tem uma solução que não seja a dos próprios países processarem. E percebendo essas dificuldades, a gente entende que uma solução realmente concreta se torna cada vez mais distante, a não ser que a gente tenha uma grande evolução dos sistemas nacionais, né, legislativos e do próprio sistema internacional. Mas enquanto isso não acontece, eu acredito que a solução é uma solução até simples, que começa justamente no consumo consciente. Percebendo que o fast fashion é um dos elementos centrais que faz com que essas violações se propaguem, é muito importante pensar que o consumo consciente é um mecanismo que atinge diretamente essa estratégia de fabricar e de se produzir atualmente. Por isso, antes de você comprar alguma coisa, é muito importante que você faça 4 perguntas para você mesmo. Primeiro, eu preciso mesmo dessa peça de roupa? Porque a gente sabe que a moda, ela é cíclica e ela é a expressão da nossa autenticidade. Então, há várias outras formas alternativas de você ter uma roupa nova que te atenda naquele momento. Existe a customização, você pode reformar peças de roupa, você pode alugar roupas. Já existem muitas empresas que promovem, né, que conseguem promover essa troca, guarda-roupa comunitário, compartilhado. Então, há outras soluções alternativas do que a própria compra de roupa. Pergunta número 2. Posso comprar essa peça de segunda mão? É muito importante fazer esse questionamento porque a gente sabe que a peça de roupa mais sustentável que existe é aquela que já foi confeccionada, que já gerou seus impactos na produção, ambientais e sociais. Então, reutilizar as nossas roupas, vendendo e comprando, por exemplo, de brechó, é uma boa alternativa, não só ao fast fashion, mas sobretudo ao meio ambiente. Evita a produção de uma nova peça que geram novos impactos e poluição ao meio ambiente. Pergunta número 3. Posso comprar de marcas éticas, que são sustentáveis, que se preocupam com o material que estão utilizando, que respeitam os direitos dos trabalhadores? Pergunta número 4. Posso comprar de marcas que pelo menos são transparentes, que informam o seu consumidor quem está produzindo, como está sendo confeccionado os produtos e em que condições? Se mesmo depois dessas perguntas você ainda assim preferir comprar de marcas que se inserem no sistema de fast fashion, compre menos. Seja mais seletivo com as suas aquisições. Trate as roupas como bens duráveis e não como bens descartáveis. Essa também é uma maneira alternativa de contribuir com a revolução no mundo da moda e atingir o fast fashion, que é um sistema que muitas vezes é tão desumano com o trabalhador e com os cidadãos que precisam dos recursos naturais que são atingidos por essa forma de produzir. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Até a próxima!